O mundo parou com a Covid-19. Enquanto o medo dominou a vida da maior parte das pessoas, os profissionais da saúde tiveram que se reorganizar. Novos protocolos e estratégias de atendimento entraram na pauta em curto prazo por aqueles que deixaram famílias e amigos em segundo plano para atender quem mais precisava. Nessa nova edição do Linete Drops, ouvimos alguns deles para entender o que mudou durante a pandemia. No primeiro episódio, vamos saber como foi essa preparação, como ficou a rotina, as especialidades envolvidas e os desafios da capacitação para o combate ao novo coronavírus. Acompanhe a seguir. Tem mais de 6 meses de pandemia. Eu acho que foram vários momentos, desde o momento inicial de muita mudança, transformação, mudança de rotina, até o momento atual, onde a gente já tem um pouco a retomada do que a gente vinha fazendo previamente. Então, a gente agora está num momento diferente do começo da pandemia, onde realmente a atenção à saúde foi completamente transformada, né, e foi focada totalmente no Covid, e o momento atual, onde acho que existe agora um misto, né, ainda tem muito da pandemia, mas a gente já retorna para as atividades originais. E na realidade o nosso desafio foi muito grande, né, até pela característica, né, da empresa, pela presença no país, né. Então, no nosso contexto, obviamente que a nossa preocupação, né, era concomitante em dois frontes, né? O primeiro foi realmente colocar toda a população que era possível trabalhar de maneira remota, né, trabalhando em home office, então cerca de quase 7 mil colaboradores, e numa empresa que nós não tínhamos até então essa prática, então toda a preocupação, né, com a proteção das informações, né, confidencialidade, e fazer isso em 2 semanas realmente foi uma ação, né, muito importante, que contou com várias áreas trabalhando conjuntamente para fazer com que isso fosse possível. E também, ao mesmo tempo, procurando entregar todas as condições aí para o pessoal que está no front, né? Nós temos aí 33, quase 34 mil colaboradores no front, né, nos nossos 36 hospitais, com o resgate, né, o home care, ambulatórios aí pelo Brasil. Então, realmente foi um exercício coletivo muito forte. A empresa passou aí por uma transformação digital. A telemedicina ilustra um pouco isso, né? Mas nós tivemos avanços incríveis aí em diversas áreas da organização. Teve uma demanda desses profissionais que trabalham com exercício respiratório, ventilação mecânica e cuidados pulmonares e de mobilização desses pacientes críticos, e não tinha esses profissionais especializados para a pandemia. Aí o que aconteceu? Aquele boom de profissionais sendo contratados para atuar nessa área, sem a experiência necessária para aquele cuidado. Não que eles não tivessem a formação básica para aquele cuidado, mas conhecimento específico, e que é um paciente muito grave, faltou. E a gente se deparou com tudo isso. Então, treinamento de novos profissionais, treinamento de toda uma equipe multiprofissional, porque dentro de um ambiente de terapia intensiva, ninguém trabalha sozinho, né? A gente divide esse conhecimento e esse tratamento com outros profissionais, médicos e não médicos. Com o tempo, isso foi melhorando, e o que despertou o interesse para a fisioterapia respiratória, né? A pandemia voltou os olhos para esse profissional, que sempre existiu, mas que não era falado na mídia, em reportagens e nada, e agora é uma das profissões mais faladas aí durante a pandemia, né? Além da enfermagem, médicos, nutricionistas, psicólogos e tudo mais. O fisioterapeuta, ele apareceu agora, né? No momento da pandemia, que tiveram contratações de muitos profissionais, a gente vê o quanto está deficitário a formação de tantos profissionais, tanto de nível superior como de nível médio também. E a gente, no contexto dessa pandemia, tendo que enfrentar desafios, pacientes complexos, uma outra realidade, você ter profissionais que não têm o conhecimento básico, é muito difícil. E isso a gente tem que pensar muito na questão de segurança do paciente, né? Isso que eu pensava muito. Como eu colocar um profissional que não tem habilidades técnicas, conhecimento técnico-científico mínimo para estar cuidando de um paciente de uma complexidade tão grande? Então, dentro da unidade de terapia intensiva, só trabalham técnicos de enfermagem, que já têm uma formação
um pouco melhor com relação ao auxiliar de enfermagem, que vai trabalhar mais em unidade de internação. Mas mesmo para os profissionais de nível superior, eu tive muita dificuldade em treinar esses novos funcionários, e a gente percebe a diferença da formação, o quanto está deficiente essa formação. Utilizamos muito tecnologia, né, na nossa ferramenta, né, de Learning Management System, né, o treinamento virtual. Todos os colaboradores da empresa passaram por um treinamento obrigatório, assim, nas primeiras 2-3 semanas de pandemia, para entender o básico, né, do vírus, de como ele se propaga, de como, obviamente, ele pode ser evitado, implicações, sintomas, como lidar com os sintomas, e aí entrou a telemedicina. O modelo de sociedade que nós vivemos atualmente, acho que a gente cabe dizer, mais do que uma atuação multidisciplinar, que a gente tenha uma atuação interdisciplinar, principalmente dentro do ambiente de terapia intensiva, que cada profissional tem a sua qualificação e ele colabora de forma diferente para a recuperação do paciente. Então, essa conotação de interdisciplinar é quando cada membro da equipe, seja o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, o médico, cada um traz o seu corpo de conhecimento e vão se discutir junto como atender da melhor forma, né, prestar a melhor assistência para esse paciente. Quando o paciente chega no hospital, a nossa função nesse contexto é trazer o paciente ao movimento, seja respiratório, seja motor, seja, enfim, motivar e reabilitar ele para que ele readquira este movimento. A gente utiliza os meios físicos, então tem equipamentos, e também a gente se utiliza muito de exercícios respiratórios para que isso aconteça, que é a própria contração muscular do paciente, seja perna, braço, musculatura respiratória, não importa, mas a gente utiliza disso. O paciente acaba, principalmente na pandemia aí do Covid, indo para uma insuficiência respiratória, ele precisa de um ventilador mecânico, o médico instala esse equipamento, porém quem mais controla esse equipamento, que trabalha por meios físicos, que é volume de ar, pressões, a quantidade de oxigênio, que é fração, tudo que é matemático e físico a gente interfere, acaba sendo cuidado pelo fisioterapeuta. Lógico que compartilhado com a enfermagem, com os médicos, mas é muito comandado pela gente. Desde a instalação até a retirada desse equipamento. Você vê uma cama, você vê um monitor, você sabe que existe aquilo, mas você não sabe quem comanda aquilo, como aquilo funciona. Qualquer equipamento precisa de alguém com conhecimento suficiente para que a coisa ande de uma forma satisfatória. E o fisioterapeuta entra nesta parte de comandar ou de estabelecer a melhor forma do paciente respirar artificialmente dentro de uma UTI. Desde o início, a questão de uso de EPI, né, isso foi super importante, então questão de isolamento, o cuidado por ser uma doença altamente infecciosa, exigiu o tempo todo cuidados de isolamento e uso de EPI. Isso foi o principal. Então, desde os doentes ficarem muito mais em quartos isolados, ter sempre aquele cuidado de paramentação, desparamentação, isso foi para 100% dos casos. E aí tem a questão da gravidade do doente, da complexidade, então esses aspectos ligados mais à condição da doença que foi diferente. Aí sim, os cuidados de terapia intensiva são diferentes para esse doente, os tratamentos, a quantidade e a necessidade, por exemplo, de fisioterapia, de ventilação mecânica, tudo foi muito particularizado em relação às condições da doença em si. Mas acho que essa questão de ser uma doença infecciosa mudou muito e isso tem se mantido, porque atualmente a gente tem que considerar que mesmo o paciente não Covid tem um risco, então a gente tem usado muito mais EPI, tem tomado muito mais cuidado em relação à infecção, limpeza de mãos, isolamento e tudo mais. Houve uma visibilidade da necessidade do fisioterapeuta presente nas unidades de terapia intensiva 24 horas por dia, porque o doente não escolhe dia, não escolhe horário para ser tratado, então a necessidade desse profissional estar presente nessa unidade 24 horas também apareceu, que era uma realidade de grandes centros e agora passou a ser uma realidade de até cidades pequenas que teve a necessidade de abertura de UTIs.
Então, abriu, sim, a mentalidade e o conhecimento das pessoas para a profissão e mostrou a necessidade de um profissional um pouco mais especializado, não médico, para essa área. Nós passamos um momento importante do dia a dia da UTI, é o momento da visita multiprofissional, em que participam vários profissionais. Na nossa UTI tem participado o enfermeiro, participa o fisioterapeuta, o médico, fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico clínico. Então, cada um no seu corpo de conhecimento, a gente discute o caso daquele paciente para ver durante o dia quais são as metas definidas para aquele paciente. Então, o que aquele paciente precisa? O que a gente tem de meta para aquele dia para melhorar, por exemplo, a ventilação, para melhorar a nutrição, questão de o manuseio, a titulação de drogas vasoativas, sedações que ele recebe continuamente. Então tem todo esse planejamento, né? É importante saber que tem todo esse processo, é um processo de trabalho que é feito, né? Ele é estratificado, cada profissional tem uma atuação naquele momento, só que a gente faz as discussões e as metas, elas são em conjunto, em prol do objetivo em comum, né, para todos. Então nós montamos o nosso comitê, que até então era de crise, e nós transformamos esse comitê em comitê de soluções, né, 1 mês e meio, 2 meses após, porque ali nós tínhamos, e ainda temos, né, esse comitê se encontra agora muito menos do que nós já o fizemos, até pelo controle, né, no nosso cenário, mas nós nos encontrávamos sempre buscando alternativas, todas as áreas representadas, focos de ação. Então sai daquela reunião já com, né, sub-reuniões desenhadas para atacar, né, os pontos importantes. E realmente foi um trabalho assim que vai levar até um certo tempo para a gente compreender a complexidade, né, e quão realmente forte e de sucesso tem sido essa jornada aí para todos nós. Em áreas COVID é proibido que o familiar entre, né? Então, desde março a gente não tem familiar dentro da UTI. E isso é muito desconfortável para a equipe, porque muitas vezes aquele paciente chega, você não sabe a história de vida dele, ele chega entubado e às vezes ele vai a óbito e você nem conheceu nada da história de vida daquela pessoa.